Oi, turma. Hoje, sexta-feira, aula de história, né? Então, nós vamos ver agora aqui na página 90 como que começou a escravização dos índios. Os índios eles começaram a ser tratados como escravos, igual eram os negros no outro tempo da história. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a página 90. Vocês podem até pegar o marca-texto de vocês, se vocês quiserem. Conforme o que for muito importante, a tia Rô vai falando para vocês marcarem, tá bom? Então, vamos lá. Os portugueses queriam plantar açúcar, fazer uma agricultura de cana-de-açúcar. Por quê? Porque o açúcar era um produto parecido com ouro, de tão caro que era. Porque lá na Europa não tinha açúcar dessa forma como era aqui no Brasil. Então, eles queriam levar açúcar para a Europa para vender bem caro. Eles usavam açúcar para adoçar alguns alimentos e para completar e fazer remédio. Então, para ter essa plantação de cana-de-açúcar aqui no Brasil, os portugueses precisavam de bastante trabalhadores, muitos trabalhadores. Sem trabalhador não seria possível. Olha aqui que está escrito, ó. Sem trabalhadores não seria possível produzir cana-de-açúcar, uma grande quantidade de cana-de-açúcar. Aqui fala grande escala, mas é uma grande quantidade de cana-de-açúcar. Aí o que aconteceu? Quem é que cuidava das faixas que o Brasil foi dividido? Os donatários, que eram o capitão Mor, lembra? Eles poderiam ser chamados de donatários também. Os donatários que construíram os engenhos, construíram a parte da plantação, eles começaram a procurar pessoas para trabalhar. E eles eram portugueses, os donatários, não se esqueçam disso. Eles começaram a procurar pessoas para trabalhar. E não tinham pessoas assim lá na época. Eram quem? Os índios. E aí os portugueses, desejando que os índios, como eles desejavam que os índios fossem trabalhar para eles, para organizar eles nas lavouras, o que os portugueses começaram a fazer? Eles trabalhavam, os índios trabalhavam, eles davam algumas coisas para os índios em troca do trabalho, como ferramentas, espelhos, bugigangas, como miçangas, porcariazinha, né? Para atrair a atenção deles, dos índios. Então, os índios ganhavam coisas diferentes que eles não tinham: pente, espelho, faca, machado para cortar as coisas, tesoura. Eles não tinham esses equipamentos, os índios. Os índios usavam ferramentas da própria natureza, pedras, ossos de animais, né? E com isso, os índios ficaram atraídos por essas coisas. E aí eles começaram a derrubar as matas. Olha aqui no texto onde está escrito. Derrubada das matas. Quem começou a derrubar as matas? Os índios. Os índios começaram a fazer isso para poder ganhar aquelas coisas que os portugueses davam para eles. E eles começaram a derrubar a mata, as árvores, justamente para plantar a cana-de-açúcar. Então, eles derrubaram as matas para plantar a cana-de-açúcar. E outros donatários também começaram a colocar em prática o que a coroa portuguesa tinha deixado eles fazerem, que era escravizar os índios. Uns donatários davam assim espelho, davam ferramentas, davam coisas para os índios poderem fazer o trabalho que eles queriam. Outros donatários começaram a escravizar os índios. Inicialmente, os portugueses buscavam trabalhadores cativos, porque lá na floresta, naquela época, existiam vários tipos de tribos indígenas. E tinha as tribos indígenas que eram muito bravas, nervosas. Então, o que acontecia? Essas tribos indígenas que eram selvagens,
eles brigavam entre eles e eles prendiam índios de outras tribos. E aí, os portugueses, sabendo disso, os donatários que queriam escravizar os índios, sabendo disso, queriam comprar os índios da tribo, que era a tribo brava, a tribo que brigava bastante. E eles queriam comprar os índios que estavam em cárcere com eles, cativo. Mas, na hora de negociar os índios prisioneiros, eles eram encarados como se fosse um troféu de guerra. Então, os índios bravos, que eram considerados selvagens, eles prendiam índios de outras tribos. E aí, o que acontecia? Eles ficavam com aqueles índios presos até eles morrerem, porque é como se fosse um prêmio para eles. Eles não queriam vender os índios, era um prêmio. Era como se fosse uma honra ter um índio preso lá com eles, tá? Então, era muito difícil eles serem vendidos para os portugueses, porque era muito honroso ter um índio preso até o dia dele morrer. Muitos índios queriam ser vendidos e salvos, né? Para sair daquela prisão. Mas, quando eles descobriam que eles iam ser escravizados pelos portugueses, eles iam trabalhar como escravo para os portugueses, eles preferiam ficar ali, presos com os índios que eram considerados os índios selvagens. Apesar da dificuldade dos portugueses em submeter a população indígena à escravidão, aldeias, eles brigaram tanto, os portugueses com índios, porque os portugueses queriam prender os índios e tudo, eles fizeram muitas guerrinhas entre eles, né? Muitas brigas. E teve aldeia inteira de índio que foram escravizadas, os portugueses conseguiram pegar todos os índios de uma aldeia e escravizar eles, fazer eles de empregado, trabalhar duro, não ganhar nada. E outras aldeias foram mortas inteiras. Os portugueses foram lá, mataram todo mundo com as armas deles, todos os índios. E muitos também morreram porque os portugueses traziam doenças que eles não estavam acostumados. Doenças que os portugueses não tinham uma defesa, né? Quando um europeu pegava uma gripe, o índio não tinha uma defesa do corpo dele para acabar com aquela gripe. E aí, muitas vezes, eles pegavam, às vezes, para o português era uma doença bem simples, mas para o índio não, porque ele não tinha contato com bactérias. E aí eles morriam, e muitos índios morreram por causa de doenças trazidas pelos europeus. Agora nós vamos falar um pouquinho do que os jesuítas fizeram no meio de tudo isso. Então, tiveram muitas brigas, né, entre os portugueses e os índios, e aí os jesuítas vieram também. Os jesuítas, quando vieram ao Brasil, eles vieram com esse nome aqui, ó, a Companhia de Jesus. Eles eram chamados do grupo da Companhia de Jesus, e eles eram chamados jesuítas. Jesuítas eram como se fossem os padres, mas que eles trabalhavam no campo. E eles vieram para o Brasil para catequizar a população indígena, ensinar a religião católica para os índios e também para educar os filhos dos colonos. Quem eram os colonos? Aquelas pessoas que vinham de Portugal para trabalhar naquelas faixas de terras que foram divididas. Então, os jesuítas queriam catequizar os índios e também vieram para catequizar os filhos dos colonos, os filhos dos portugueses, ensinar a fé católica para os índios e para os filhos dos colonos.
Aí, em 1549, aqui, ó, veio o padre Manuel da Nóbrega. Ele veio com outros jesuítas da Companhia de Jesus também. E eles chegaram lá na Bahia. A partir de então, os jesuítas construíram um grupo chamado de missões. Esse grupo de missões eram jesuítas que saíam lá pelos lugares falando da fé católica. E também eles criaram um lugar para eles morarem com o nome de aldeamento. Aqui, ó. A tia está grifando tudo para vocês. E depois, com o tempo, eles foram para Pernambuco, depois foram para a faixa de São Vicente. Eles foram se espalhando pelo Brasil, ensinando a fé católica. E eles ficavam assim, ó, no meio dos índios, ensinando a fé católica, porque os índios não criam em catolicismo. Eles têm os deuses deles, que eles acreditam que são os deuses da mata. Aqui nesse mapa, gente, tem o nome dos lugares onde começou a ter a atuação dos jesuítas, onde os jesuítas ficavam ensinando a fé católica. Então tem aqui, ó, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e aqui embaixo também chamava de Espírito Santo, mas era São Vicente, tá? Então, em todos esses lugares, no ano de 1554, que está escrito aqui, ó, 1554 e 1670, eles ficaram nesses lugares, os jesuítas, pregando e ensinando a fé católica. Aí eles, no dia 25 de janeiro de 1554, o jesuíta Manuel da Nóbrega e o José Anchieta, eles fundaram um colégio, a qual nasceu um povoado que se chamou São Paulo, na cidade de São Paulo. Eles fizeram um povoado lá, e lá eles reuniam todas as pessoas nesse lugar para aprender a fé católica. Alguns jesuítas, alguns padres, eles respeitavam a cultura dos índios para poder ficar mais próximo deles. O padre José Anchieta também aprendeu tupi-guarani e ele escreveu um dicionário dessa língua. E o padre Bernardo de Nantes escreveu um livro chamado Catecismo na língua dos índios, para eles aprenderem aqui. E aqui, esse era o livro que ele escreveu, o Catecismo. Aqui é escrita do mesmo trecho na imagem ao lado. Olha, estava escrito assim: ensino de Deus como Criador de tudo. Pergunta: quem é que fez o céu e a terra e as outras criaturas? Resposta: foi Deus. Pergunta: para quem fez isso? Resposta: para nós. Pergunta: e quem nos fez? Aí continua. Só que aqui estava escrito na língua dos índios, para os índios aprenderem a fé católica. Muitos índios não gostavam, não, porque eles queriam continuar com a crença deles, que era os deuses da mata, eles acreditavam nisso, tá? Muitos jesuítas achavam que os índios levavam uma vida mal, uma vida de maus costumes. E com isso, eles não respeitavam muitos. E eles, como os jesuítas achavam que os índios levavam uma vida de maus costumes, eles queriam converter os índios para o catolicismo, porque eles achavam que se eles convertessem para o catolicismo, eles iam ser pessoas de bons costumes. Mas não era, era a cultura deles, né, gente? Vamos aqui para a atividade? Em cada item, assinale a alternativa correta. Os jesuítas eram pessoas encarregadas de fundar vilas ou religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus?
Quem falou religiosos que pertenciam à Companhia de Jesus acertou. Aí vocês vão ler a perguntinha e vão escolher uma resposta sobre essa explicação que a tia Rô deu aqui antes dessa atividade, tá bom? Você vai ler e vai escolher uma resposta só que tá certa, tá? E aí, na próxima aula online, na segunda-feira, nós iremos corrigir essa atividade. Tá bom, turma? Se pode ler o texto, não precisa ficar só marcando aquilo que a tia Rô marcou na aula. Mas se tiver uma outra coisa que você acha muito importante e quiser marcar, pode marcar. Isso é muito importante o aluno fazer isso. Um grande beijo para vocês, bom final de semana e segunda-feira estaremos aqui corrigindo tudo isso, tá bom? Beijo!